relação a essa expectativa, doutor, o senhor, né, me falou que de maneira bem anterior, né, por assim dizer, eu já sei mais ou menos um pouco da minha expectativa. Como que o senhor consegue conciliar a minha expectativa, né, com relação com aquilo que realmente o Invisalign vai me oferecer? Pergunta inteligente, porque todo paciente ele vem com por fora ele está procurando o resultado. Por fora por quê? Porque é algo que ele vai ver e vai se sentir mais seguro, mas na verdade não é bem assim. Por quê? O resultado é algo do futuro e não se sabe o futuro ainda, porque existe a disciplina, será que vai usar o aparelho ou não? Será que o dentista soube planejar corretamente? Será que ele vai perder os alinhadores? Ontem mesmo a paciente me ligou, falou, fui num restaurante, deixei a plaquinha lá e perdi o alinhador. Pronto, aí começou o problema. Então eu pedi para ela passar para o próximo, a gente resolveu o problema, só que se isso acontece sistematicamente, o tratamento não vai chegar no resultado objetivo em si. O que nós fazemos na consulta inicial? Na consulta inicial nós estabelecemos como será o seu primeiro alinhador, que coincide com a sua mordida torta hoje, e como será o último alinhador, que pode ou não coincidir com o seu resultado final. O que a gente não sabe, disciplina, aquele desenho a gente não sabe se vai acontecer alguma fatalidade, a gente não sabe a questão do grau de disciplina do paciente, o quanto assertivo o profissional foi na elaboração daquele desenho. Mas o bacana é o seguinte, o paciente fala, eu quero um sorriso bonito. O que é o bonito? O que é o bonito para você? O que é para mim? Então, quando eu mostro o primeiro e o último alinhador, eu começo a tangibilizar a expectativa bem lado a lado com a indicação ortodôntica. Um outro aspecto muito bom é um aplicativo que a gente usa no próprio celular chamado SmileView, onde eu faço a foto do paciente e o próprio software, utilizando a inteligência artificial, faz uma simulação ali do alinhamento, de um clareamento, até de resinas, ele põe resinas. E por que você fala assim, a expectativa, será que vai ficar bom? Então é uma resposta que eu e você vamos descobrir na consulta inicial. Eu vou perguntar assim, eu fiz este projeto, ponho para você no celular, mando no seu WhatsApp, projeto na TV, e aí você tem a oportunidade de interagir comigo, dizendo, gostei de tudo, gostei de parcialmente ou não gostei de nada. Inclusive até o dizer não é importante na consulta inicial, exatamente para que você possa dizer, eu não quero ir para esse L1, por exemplo, eu não quero colocar facetas, eu não quero cortar meu dente, eu não gostei disso. E aí o que acontece? São as suas expectativas, as expectativas do paciente que eu vou colocando em consideração para gerar um planejamento único, customizado, completamente diferente de qualquer outro paciente. Perfeito. E doutor, qual que é como que eu posso, né, te perguntar isso? A parcela, né, de culpa, por assim dizer, tanto do resultado ou do processo do Invisalign do doutor. Qual que é a importância de eu escolher, então, né, um doutor qualificado, né, que vai me acompanhar com relação a esse processo do Invisalign? Pergunta inteligente, até porque hoje o principal problema de fracasso nos tratamentos ortodônticos é o excesso de valorização, de responsabilização, de colocar a culpa no aparelho. Sendo que o aparelho tem ali uma influência no máximo de uns 10% pela minha experiência. A influência do paciente, da disciplina do paciente, uns 30% mais ou menos. E o ortodontista, o profissional que fez todo o projeto, que é o responsável por tudo aquilo, 60%. Então 10% do aparelho, 30% do paciente, 60% do dentista. Então quando a gente vai falar depois sobre as histórias, mas quando a gente conversa com o paciente sobre essas mais de 7.000 histórias que eu escutei, existe até um padrão sobre a questão de eu usei aparelho X, não deu certo, eu usei o Y, não deu certo, agora eu usei Invisalign e não deu certo. Meu Deus, meu caso é complexo. Não é que o caso seja complexo. É a estratégia, é o conhecimento do profissional, é essa interpretação da expectativa que ele tem com o que realmente está indicado, é que não está alinhado. O paciente direto faz isso. Doutor, perdi um dente aqui embaixo, fecha para mim. Aí o ortodontista tem que ter a capacidade de dizer o quê?
Se for para fechar, vai ter que ficar tantos anos, usar tais recursos, vai ter que usar mini implante, vai ter que usar elástico, vai ter que usar isso e aquilo. Se você abrir o espaço, que seria uma outra estratégia, talvez você gaste ali 1/5 do tempo, não precisa de elástico. Então, essa comunicação, essa liderança do ortodontista frente a cada um dos seus pacientes, para determinar o que realmente ele quer, é que é o mais importante. E isso é feito apenas pelos bons profissionais. Se escolher um bom, mau profissional, não adianta usar Invisalign, não adianta ter disciplina, ser um ótimo paciente e vice-versa também. O cara é um excelente profissional, faz tudo certinho, usou Invisalign, mas o paciente não usou nada, não fez o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Usar 18, 20 horas por dia, tira para comer, escovar os dentes, troca as placas conforme a orientação dele. É simples, não tem segredo. Então, 30% é essa parte do fazer o básico bem feito por parte do paciente, 10% seria o aparelho, e aí no aparelho a gente encontra ou não os recursos biomecânicos para o ortodontista trabalhar. Então você tem ali a ferramenta, alinhador com os recursos biomecânicos, táticos otimizados, recursos Smart Force, Smart Stage. Agora, o ortodontista tem que estudar para saber como utilizar esses recursos. Doutor, e com relação a essas pessoas que têm essas experiências ruins, né, com outro doutor, seja então com o Invisalign, né, algo que o senhor deixou bem claro foi que não se trata do aparelho, né, se trata exatamente do profissional. E agora, dar essa assistência para essas pessoas, né, porque quando ela senta, talvez no seu consultório, ela já está com o pé atrás acerca de um tratamento, acerca daquilo que o senhor vai propor ali para ela. Como que o senhor lidar exatamente com a situação assim? Excelente pergunta. O primeiro passo é descredibilizar o mito de que a culpa é do aparelho. Então, primeira coisa, a gente tem que separar as coisas. Ó, seu tratamento não deu certo por quê? Qual foi seu grau de disciplina? Então, a primeira pergunta é essa. Aí o paciente fala, nunca fui de usar aparelho, eu nunca fiz as coisas certas. Falei, bom, então tem parcela sua nessa relação aí. Não fui no dentista, mas também eu não gostava do aparelho, eu não gostava disso, etc. Parcela dele nessa... O aparelho, zero. O aparelho tem zero relação nessa parte de sucesso para cá. Só tem, inclusive, colegas que trabalham com técnicas ortodônticas que têm mais de 50 anos. 50 anos. Você vai falar que é antigo? Não tem nada de antigo. Não tem nada de... Quando eu vejo um colega falando mal de alguma técnica ou aparelho, eu vou lá e até corrijo ele. Falei, cara, qual o problema da técnica? Nenhum. O que acontece é como trabalhar com a técnica. E pode ser mais difícil, mais fácil, ter vantagem, desvantagem, tudo bem. Mas jamais o aparelho em si é o problema. O problema normalmente é questão do paciente, uns 30%, e os 60% que é o dentista. E é aqui que a gente faz, a gente mostra, não fala do passado, eu mostro o presente, o projeto antes e depois, o que pode ser feito, quais os objetivos, o tempo, a gente mostra um pouquinho da nossa experiência e o paciente passa a confiar não mais no aparelho, mas naquela pessoa que está na sua frente. E o primeiro passo é, está confiante? Tá. Segundo passo, esqueça o passado. Porque sobre o presente eu tenho como me responsabilizar, sobre o presente eu tenho como assumir aquela responsabilidade. Mas e o passado? Mas no passado eu usei aparelho, reabsorveu raiz, minha raiz está pequenininha, meu dente vai cair. Eu falo, calma, 7 mil pacientes, quantos pacientes você acha que eu já tratei em condições semelhantes às suas? Você acha que é inédito? Não tem nada de inédito. O que existe, na verdade, é um padrão de indicações, de diagnóstico, que a gente vai individualizar, um elemento para cada paciente, então ele tem realmente um diagnóstico único, mas com elementos comuns, muito frequentes em outros colegas, em outros pacientes. Individualizou o diagnóstico, passou a segurança para o paciente, mostrou lá uma centena de casos semelhantes, esquece o passado. E aí começam a vir os primeiros resultados. Então, a confiança dada no início, ela passa a ser controlada e fomentada, e aí vira um ciclo do bem. Eu confio, vejo o resultado, confio mais, vejo mais resultados. E aí a coisa vai acontecendo, termina o tratamento, entra a estabilidade, entra as contenções. Então, essa história de aparelho separa. Disciplina e escolha do profissional são os pontos principais. Não esquece, compartilha com aquela pessoa que precisa de tratamento, clica aqui no curtir. Quanto mais você fizer isso e nos ajudar nessa divulgação, mais pessoas estarão saindo do foco do aparelho, entrando para o foco do que eles têm controle. Disciplina e quem é o seu dentista. Tudo bem? Um abraço, pessoal!